Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje escolhi gravar esse vídeo respondendo o Claudemir. Ele perguntou como fazer o Ho'oponopono para autocura. No vídeo que eu gravei sobre o Ho'oponopono, eu respondi ele nos comentários, mas senti de gravar esse vídeo e deixar aqui disponível para vocês utilizarem. Me chamo Catiane Borba, sou terapeuta holística e também mentora. Antes de iniciar a explicação, eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre as curas, né? Sobre a autocura, sobre doenças, sobre problemas, sobre tudo o que existe na nossa vida. Tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta, isso se manifesta. Tudo que está na nossa vida, de alguma forma, nós criamos tudo isso. Eu sempre falo que para uma doença existir, para um problema existir, muitas vezes você alimentou isso para que isso se materializasse, se manifestasse no seu corpo, na sua vida, como um problema, uma dificuldade, como uma doença. E aí então você precisa entender quais são os ganhos que você tem em manter essa doença. Porque muitas vezes uma cura não acontece porque a pessoa tem um ganho secundário em manter essa doença. E como você vai encontrar qual é o ganho que você tem em manter uma doença, manter um problema na sua vida? Você vai se perguntar: o que eu ganho com isso? Se eu me curar, o que eu perco se eu me curar? E o que eu ganho se eu me curar? Como minha vida estaria se eu já estivesse curado ou curada? Como minha vida estaria se eu já tivesse resolvido esse problema? E para você perceber quais são os ganhos que você tem em manter o problema, manter a doença, você precisa ser verdadeiro com você mesmo, você precisa ser honesto com você mesmo, estar aberto para receber sem julgamento, sem se julgar. Porque às vezes o ganho que você tem é um ganho tão pequenininho, tão insignificante, mas inconscientemente é um ganho e está te servindo para alguma coisa. Então a sua mente ela vai encontrar formas de te proteger e manter você doente, manter você com o problema. Pessoas em situações desafiadoras, pessoas que estão com problema de saúde, muitas vezes elas ganham atenção, recebem amor, recebem amparo, as pessoas ficam mais próximas. Então, se ela se curar, o inconsciente dela entende que ela vai perder isso, que as pessoas vão se afastar. Então, para manter o amor das pessoas, as pessoas próximas, ela mantém a doença. E isso é inconsciente, tá? E para encontrar esses ganhos, quando a pessoa vem para o atendimento, a gente faz a reprogramação para entender qual é a raiz, para encontrar a raiz do problema, para encontrar quando começou, quando essa doença foi criada, quando o problema foi criado. E aí então a gente troca informação, limpa, libera a informação limitante e instala uma informação fortalecedora que vai possibilitar a pessoa de receber a cura ou resolver o seu problema. E mesmo que você faça uma reprogramação, você é responsável pela sua vida. É você quem vive a sua vida. Você precisa sustentar esse campo, né? E como que você vai sustentar esse campo? Se conectando com pensamentos elevados, sentindo alegria, sentindo amor, sentindo gratidão. Tudo isso é como se fosse um combustível para manter você bem, você nesse estado de leveza, nesse estado de bem-estar, porque quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está grato, quando você sente amor, o teu campo expande, o teu coração expande, a tua energia expande e mais pensamentos você tem, pensamentos bons, mais vontade de viver, mais alegria você tem. Você vê nas pequenas coisas alegria, você sente gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia da sua vida. Quando você inicia o processo de limpeza, quando você começa a fazer o Ho'oponopono, às vezes você pode fazer só por fazer, você não sente nada, você não tem nem vontade de fazer, mas você faz.
Aí você repete, faz mais uma vez, mais outra, e outra, e outra, e quando vê, você começa a perceber que está surtindo efeito. E por que tem efeito? Porque aí você sai da resistência, as informações vão se dissolvendo, porque essas palavras do Ho'oponopono são palavras que têm uma vibração muito alta. Então, quando você fala o seu nome é um mantra muito poderoso. Então, quando você inicia o Ho'oponopono falando o seu nome, você já emana uma vibração mais elevada. Aí você já está se conectando com você, seja de forma consciente ou você esteja ali só fazendo por fazer. Por exemplo, Catiane abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Olha só que interessante, olha perceba como o seu corpo reage quando você fala essas palavras, que isso vai trazendo à tona o lixo que está aí no seu subconsciente, vai trazendo à tona o que você precisa limpar. E quando você identificar o lixo que vai vindo à tona, não se apegue a isso, apenas reconheça que isso está em você e continue fazendo. Identificou ali um pensamento, limpa esse pensamento, utiliza o Ho'oponopono para fazer essa limpeza para esse pensamento. Se você está se sentindo triste, desanimado, se você está com depressão, se você tem alguma doença específica ou um problema aí que você considera um problema, você pode utilizar para isso de forma específica. Então, por exemplo, se você está triste, você quer limpar essa tristeza, você começa falando seu nome. Então, eu vou fazer como se fosse para o Claudemir. Claudemir, tristeza abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Claudemir, tristeza abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. E aí você pode utilizar então para qualquer situação, para qualquer intenção que você sinta aí que é interessante limpar. Ou simplesmente você faz como forma de potencializar a sua energia, só para expandir o seu campo. Mas é importante então primeiro fazer para você, com a intenção para você, com o seu nome, e depois você faz para limpar o que você identificar, seja a tristeza, seja a depressão, seja um problema de saúde, seja lá o que for. E muitas vezes eu gosto de fazer direcionado quando se trata para a saúde, como eu falei lá no vídeo do Ho'oponopono. Quando eu fiz para minha cliente o Ho'oponopono, primeiramente eu fiz para mim, as 108 vezes. Catiane abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. 108 vezes. Após fazer para mim, aí então eu fiz para minha cliente. Como ela tinha aquela situação ali de saúde, aquele nódulo que estava crescendo, ela não queria fazer a cirurgia, ela trouxe essa intenção, envolve as crenças dela, envolve a permissão dela, a abertura dela, ela estar disposta a receber, ela estar com essa permissão, estar em permissão, ter fé, confiar no processo, mesmo que ela não soubesse qual seria o resultado final, apenas confiando no processo. Então eu fiz para ela, para saúde abençoada. Então eu não foquei ali no nódulo, eu foquei na saúde abençoada, saúde perfeita e abençoada. Falei o nome dela, saúde perfeita e abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Sempre o nome da pessoa, se você for fazer para a pessoa, no início, e depois você faz para saúde, Saúde abençoada, saúde perfeita e abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E aí você está então intencionando que ela está saudável, que o corpo está saudável, que ela tem saúde perfeita e abençoada. Então eu fiz esse processo e ela fez para ela o Ho'oponopono e fez para mim. Então a gente fez uma troca, de processo ali de 30 dias, que era para ser 30 dias esse processo de Ho'oponopono, onde eu fazia para ela e ela fazia para mim. E foi em menos de 30 dias o nosso pedido foi atendido. Nós recebemos então a nossa bênção, recebemos o nosso presente divino.
E aí eu falo para você, quanto você está disposto ou disposta a fazer o que se requer sem saber do resultado, sem antes saber do resultado, apenas fazer, viver o processo, fazer o processo, como se fosse você respirar. Você não duvida que você está respirando, que você vai respirar, você não se questiona se daqui a 5 segundos você vai estar respirando, você apenas respira, porque é automático, porque você sabe que isso é natural, que é natural você respirar. Então você vai estar respirando, você acredita, você confia, você não tem dúvida, você não se questiona, é algo que flui. A mesma coisa você precisa fazer acreditando que isso já é real, isso já aconteceu, isso já é seu, isso já te pertence, que você já é saudável, que você já é próspero, que você já é abundante. Toda vez que vocês forem fazer, lembrem-se de que tudo já está disponível. É só uma questão de você acessar. E para você acessar, você precisa estar em permissão, você precisa sair da resistência, olhar cada vez mais para dentro de você, limpar as crenças que te limitam e assim abrir-se para um novo. Confiar no fluxo da vida, se conectar sempre com o divino, com o que é mais elevado. Não significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades. O importante é como você vai lidar com tudo isso, com a consciência que você tem agora, não com a consciência de quando você criou o problema. Quando você criou aquele problema, você tinha uma consciência, você tinha conhecimento que fez com que você agisse daquela forma, que você lidasse daquela forma. Hoje, você tem uma consciência diferente, você tem crenças diferentes, então você lida de uma forma diferente com tudo que está aí na sua vida, na sua realidade. E é importante fazer sempre essa observação, sempre olhar para dentro. Limpa dentro e atualiza fora. E aí você pode até duvidar. Ah, mas eu já fiz tanta coisa e não tive resultados. Verdade, você não teve resultados? Ou você não estava presente para perceber os resultados? Talvez você considerou, você criou uma expectativa de como as coisas tinham que ser, de como as coisas iam chegar para você, e as coisas chegaram de uma outra forma e você não considerou. Então é importante soltar essas expectativas para que você receba quando o seu pedido chegar, você receba. Porque muitas vezes vai chegar de uma forma que você não considerou ser possível. Esteja em presença, presente, para que você receba e não mande embora o seu pedido. Vai aparecer pessoas, situações, conhecimentos, informações, às vezes num simples momento que você está aí bem solto, você vai receber então uma informação que vai contribuir para atualizar esse seu pedido. Às vezes você vai receber uma inspiração, às vezes você vai perceber aí algo que você não percebia antes, então pode se manifestar de várias formas, não é de uma única forma. Fazendo o Ho'oponopono eu já atualizei várias coisas, inclusive dinheiro. Talvez você se pergunte por que para você é tão demorado, porque para outras pessoas é tão fácil. Não se compare a outras pessoas, porque você não sabe o que essa pessoa fez, o que aconteceu na vida dessa pessoa, o quanto essa pessoa já limpou, já ressignificou. Então não se compare com outras pessoas, apenas se inspire para que você possa viver a sua vida, viver as suas experiências e ter as suas respostas, porque cada pessoa é individual, cada vida é única e cada pessoa tem as suas experiências, tem suas dores, tem os seus problemas e lida de uma forma diferente com tudo isso. Olhe para você, se inspire em você, busque essa inspiração aí dentro de você e apenas viva o que existe de melhor para você viver. Frequentemente eu tenho sonhos, e sonhos para mim são canais onde trazem revelações. Às vezes é só um sonho, eu não entendo como uma mensagem, e muitas vezes vem através do sonho revelações. Então vem mensagens para que eu possa olhar para tudo isso
e captar o melhor dessa informação. E aí eu observo e colho o melhor. E muitas vezes, depois do sonho, dias depois, às vezes demora um certo tempo e eu tenho a resposta em relação ao sonho. É como se o universo encontrasse uma forma de me entregar, né, as respostas através do sonho. Muitas coisas que eu não consigo perceber, que eu não consigo captar, que eu não consigo entender de olhos abertos no dia a dia, eu recebo através dos sonhos. E então isso é bem interessante, é um ponto assim bem interessante de aprofundar. E ontem, dobrando as roupas, refletindo sobre os últimos sonhos que eu tive, que foram revelados de domingo até ontem, sobre os sonhos que eu tive, eu estava refletindo, né, sobre isso e dobrando as roupas. Peguei uma blusa e me chamou a atenção a etiqueta. E quando eu olhei na etiqueta, estava escrito Mensageiro dos Sonhos. E na hora eu falei, tá aí, as mensagens, né, que vêm através dos sonhos, as respostas que vêm através dos sonhos. E aí entra também o duplo quântico, entra vários outros pontos que são interessantes de falar, de aprofundar. Então, o quanto é interessante, né? O quanto é grandioso quando estamos dispostos e dispostas a olhar para tudo isso e fazer. Às vezes fazer sem esperar uma resposta, sem esperar um resultado, apenas fazer, experienciar, viver o processo de uma forma leve e divertida. E tudo fica, né, mais leve, mais divertido e mais grandioso quando estamos nessa disposição. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, para você ficar sempre atualizado e poder aplicar aí na sua vida alguma informação que possa contribuir com você. Já me segue também no Instagram, que eu deixei na descrição. Deixe sua mensagem, seu comentário, sua sugestão, que eu vou estar respondendo assim que possível. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.